Também no STF, os ministros decidiram que o Estado deve pagar indenização a vítimas de balas perdidas em ações policiais. O julgamento teve início a partir do caso de um homem que foi atingido dentro de casa durante uma operação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Pedro Dobal está por aqui para trazer mais informações dessa decisão que tem repercussão geral, conforme o termo técnico, né, usado na Justiça. Pedro, bom dia para você. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse entendimento formado agora pelo STF vale para outros casos semelhantes. O que o STF decidiu é que o Estado ele pode ser responsabilizado por casos de moradores atingidos por balas perdidas durante operações policiais, mesmo quando a perícia não comprovar a origem do disparo. Esse entendimento foi formado numa sessão realizada ontem no plenário da Casa e permite que o poder público seja responsabilizado e, portanto, seja obrigado a pagar uma indenização à vítima ou aos familiares da vítima. O plenário definiu que a existência de uma perícia inconclusiva não é suficiente para afastar a responsabilidade. Então, nesses casos, o Estado é quem tem que apresentar provas de que os agentes não provocaram a morte ou o ferimento. Essa ação julgou o caso de um homem de 34 anos. Ele morreu baleado durante um tiroteio em 2015 em Manguinhos, na zona norte do Rio, e a família dele processou tanto a União quanto o governo do Rio. Só que o pedido de indenização foi negado na primeira instância, com argumentos justamente de que não era possível comprovar se o disparo foi feito por militares. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve essa decisão e a família recorreu novamente. Assim, o caso acabou parando no STF. E aí, no julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou que a União seja responsabilizada pela morte, mesmo com a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo, e aí prevaleceu o entendimento de que, como a operação foi realizada por uma força federal, havia agentes do Exército na comunidade na ocasião, a União, então, vai ter que pagar à família uma indenização no valor de R$500 mil. O colegiado acompanhou o voto do relator, o ministro Edson Fachin, que também determinou o ressarcimento das despesas com o funeral e o pagamento de pensão vitalícia. Com essa decisão, o entendimento passa a valer em outros episódios semelhantes. Entre os casos de grande repercussão que tiveram perícias inconclusivas, a gente pode citar o do menino João Pedro Matos Pinto. Ele foi morto aos 14 anos com um tiro de fuzil durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, em maio de 2020. No mesmo ano, teve um outro caso de muita repercussão em dezembro. A perícia sobre a morte de duas meninas de 4 e 7 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também não conseguiu comprovar a origem dos disparos. Segundo testemunhas, Emily Vitória da Silva, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues Santos, de 7 anos, foram atingidas na comunidade do Barro Vermelho, quando policiais militares tentavam abordar um motociclista. Esses são só 2 exemplos, mas esse entendimento, claro, passa a valer a casos que estão em análise nesse momento, ou que outros casos que surjam a partir daí vão passar a ter esse entendimento e o Estado vai poder ser responsabilizado, inclusive pagar indenização. Tem várias informações importantes aí, Dobal, e peço para que você nos ajude aqui com o entendimento de algumas questões. Primeiro, você falou algo que é muito importante, mesmo quando a perícia identificar ou não identificar de onde partiu esse tiro, continua sendo uma responsabilidade do Estado, é isso? Exatamente, a perícia ela não precisa apontar que realmente foi um agente que fez aquele disparo, que atingiu aquela pessoa. Isso não é suficiente para afastar a responsabilidade. E aí a obrigação de comprovar de que realmente não há responsabilidade ou do governo do Estado ou da União nessa morte ou nesse ferimento por bala perdida, a responsabilidade passa a ser do poder público. O poder público tem que apresentar provas de que realmente não foram eles os responsáveis. Então, nessa questão, por exemplo, a utilização de câmeras corporais nos uniformes pode ser uma maneira para comprovar tanto a responsabilidade quanto a falta dessa responsabilidade no caso dos agentes, porque essas imagens podem mostrar que os agentes não estavam em uma determinada localidade no momento em que a vítima foi atingida, ou o contrário, que realmente estava. Então, esse é um entendimento que foi formado agora no Supremo Tribunal Federal. Dobal, vale para casos fatais, ou seja, em que houve mortes, ou vale também para aqueles casos em que houve feridos? Exatamente, vale
tanto para a bala perdida que tenha provocado a morte da vítima, quanto para o caso de pessoas que apenas foram atingidas por esses disparos, mas que não chegaram a ser mortas. E aí o pagamento, claro, da indenização nesses casos vai para a vítima, se não tiver morrido, ou então para os familiares. Foi o que aconteceu nesse caso do Vanderlei Conceição, de 34 anos, que foi o caso que deu origem a toda essa discussão no STF. A família vai receber uma indenização de R$500 mil, ainda tem a obrigação da União de pagar as despesas com o funeral e também, claro, uma pensão vitalícia vai ser paga para essa família, tanto os pais quanto o irmão. Portanto, quando a gente fala de Estado, a gente está falando do ente Estado, depende do uso da força. Se foi uma força estadual, vira uma responsabilidade do governo do Estado, evidentemente. Se for uma força federal, aí se refere à União. Agora, a gente já pode imaginar que isso vai virar precatório, né, minha gente? Porque, infelizmente, o que acaba acontecendo com milhares dessas dívidas do Estado com as pessoas é que elas viram precatórios, são dívidas que vão sendo empurradas, apesar de ter uma decisão na justiça, isso vira precatório e sabe, sei lá, quando essa pessoa vai receber. Infelizmente, essa história a gente vai ter de acompanhar para ver, já que tem uma repercussão nacional, apesar de a gente estar falando aqui com o Dobal no Rio de Janeiro, porque o caso partiu do Rio de Janeiro, tem repercussão nacional. Então a gente vai ver o quanto isso deve provocar de aumento em precatório nos próximos anos, né? Tem essa possibilidade. Bom, só para encerrar aqui, o STF também estabeleceu que abordagens policiais, não sei se o Dobal chegou a falar desse assunto, se falou, eu repito, devem estar fundamentadas em elementos objetivos. Os ministros consideram irregular, portanto, qualquer tipo de ação com base em raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Pedro Dobal, bom fim de semana para você. Para vocês também, um abraço. Obrigado, um abraço.